Recebemos aqui o prefeito de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, Edinho Silva. Prefeito, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Algarte, é uma alegria muito grande estar participando deste diálogo com você e com toda a população que nos acompanha. Prefeito, eu quero começar a nossa conversa olhando para os assuntos da semana, principalmente algo que o senhor já comentou hoje, inclusive também em outras entrevistas, que envolve a alta do dólar. Nós acompanhamos esse movimento acontecendo, um valor que chega a ser histórico e vimos durante todo esse processo quais foram as medidas tomadas pelo governo federal para evitar que chegássemos a esse ponto. Hoje a expectativa acabou sendo inclusive menor em relação a essa disparada do que vimos e acompanhávamos até a noite de ontem. Mostramos aqui o movimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o pacote envolvendo o corte de gastos, a regulamentação da reforma tributária, que daqui a pouco também quero discutir isso com o senhor, mas mesmo assim, como pano de fundo, temos os investidores e o mercado duvidando da possibilidade e também o que vai ser feito pelo governo federal para não aumentar o endividamento e conter esses gastos. Eu queria ouvir do senhor e também entender um pouco da sua avaliação, o que pode ser feito nesse instante para que esse processo ele já consiga trazer frutos e que principalmente a população mais vulnerável não sinta essa alta do dólar diretamente. Olha, eu penso que o governo está agindo corretamente, né? Nós mandamos, né? Nós que eu digo porque eu me sinto parte das iniciativas do governo. O governo mandou para o Congresso Nacional uma série de medidas para que a gente possa construir um caminho que nos leve ao equilíbrio fiscal. Eu penso, Algarte, que e a gente tem que fazer essa avaliação de forma muito honesta. O governo do presidente Lula, ele inicia a sua gestão em 23 com déficit gerado pelo governo anterior, inclusive antes mesmo do Bolsonaro, nós já vimos um processo onde o fiscal estava sendo deteriorado. E nós, já na transição, que eu participei da transição, nós fazíamos ali um cálculo de 600 bilhões de rombo do teto de gastos provocado pelo governo Bolsonaro, e repito, uma parte desse déficit já vinha sendo pressionado, né? Ele já vinha pressionando as contas públicas desde o governo Temer. Então, trazer para dentro do orçamento um déficit dessa magnitude não é uma questão simples, não é fácil, né? O importante nesse sentido é que você construa um caminho, que você faça um pacto, que você a cada ano vai trilhando esse caminho, vai construindo esse caminho para que a gente possa chegar a um equilíbrio fiscal dentro da realidade brasileira. Porque não adianta nós colocarmos uma imposição de curtíssimo prazo, que é impossível você pegar um déficit desse tamanho e fazer com que ele vire superávit no curto prazo, ou mesmo que ele vire equilíbrio fiscal, né? Então, você fazer uma pressão dessa magnitude sobre o governo, eu penso que não é correto. O governo, nesse sentido, ele se dispõe a construir esse caminho, ele chama os atores para a construção desse caminho. Ou seja, o importante é que a gente construa as bases, que a gente vá avançando no sentido de provocar o equilíbrio fiscal, né? E eu penso que é ruim quando a gente vê, né, uma parcela dos agentes apostando contra o Brasil. Isso é ruim, né? A gente sabe que no mercado tem quem ganha e tem quem perde. Na minha avaliação, nós temos que construir um caminho que busca o equilíbrio fiscal, que dê segurança aos investidores, que garanta os ganhos dos investidores, mas principalmente de quem aposta a favor do Brasil, né? De quem estabelece uma relação de aposta favorável ao país e não quem aposta contra o país. Eu estou, portanto, muito seguro do caminho que o governo tem construído. Eu tenho certeza, né, que é o caminho que não aponta para atalhos, não aponta para medidas mágicas e nem trabalha com a concepção de bala de prata. Não, nós vamos aprovar essas medidas no Congresso e a partir de agora
nós vamos alcançar o equilíbrio fiscal no ano seguinte. Não existe isso. Eu acho que criar essa expectativa, ela é errônea. Eu prefiro acreditar nos processos, que a gente possa construir processos sólidos, processos firmes, que a gente vá caminhando de forma muito responsável, com muita austeridade, caminhando e garantindo que o equilíbrio fiscal não seja uma política de governo, que a gente construa no Brasil as condições para que o equilíbrio fiscal seja uma construção, uma posição de Estado, ou seja, manter o equilíbrio fiscal seja uma posição do Estado brasileiro, né? E dessa forma a gente caminhe por esse processo sem penalizar um país que tem desigualdade social, um país que tem justiça social. Para que a gente vai tomar medidas de curtíssimo prazo e aumentar a exclusão, aumentar a violência, aumentar a criminalidade? O Brasil não precisa disso. Nós podemos alcançar o equilíbrio fiscal de forma responsável, considerando a realidade brasileira, considerando o sistema democrático brasileiro. Nós estamos agora com medidas no Congresso Nacional e o Congresso está debatendo, os agentes econômicos estão lá dialogando com o Congresso, portanto, uma relação democrática, pacífica e que ela, certamente no final, vai sair com resultado. O melhor resultado possível? Não é o melhor resultado possível, é o melhor resultado desse momento. Qual será o melhor resultado possível? Aquele que nós avaliarmos daqui a pouco que é possível avançarmos. Então, é um processo construtivo, um processo estável, um processo seguro, que certamente no final nós teremos o equilíbrio fiscal como um patrimônio do povo brasileiro. É nisso que eu acredito. Prefeito, eu quero pegar alguns pontos da sua resposta para a gente debater justamente o que disse o presidente Lula nessa quarta-feira. Ele classificou essa regulamentação, a aprovação da reforma tributária como um marco histórico. Ali nós temos medidas que são extremamente importantes, como a redução do imposto com os itens para a cesta básica, uma tributação maior para aqueles tributos também, aqueles objetos que contêm algo que é muito ruim para a nossa saúde, inclusive o seu método de produção. E a criação do cashback, aquele retorno do valor para as famílias de baixa renda. Eu lembro de uma entrevista que o senhor deu, ali logo no primeiro semestre, entre abril e maio, dizendo que justamente o primeiro ano do presidente Lula, na sua terceira gestão, era justamente para reorganizar a casa, olhar para a gestão anterior, verificar essa herança, aquilo que não funcionou e automaticamente fazer os reajustes. O senhor acabou de dizer, dizendo que nesse momento há essa conversa entre os congressistas para as aprovações que são necessárias, justamente o que aconteceu com a reforma tributária. Mas lá também, nesse primeiro semestre, a relação estava bem mais complicada. Vimos o que aconteceu com Alexandre Padilha e também Arthur Lira. Nós vimos esse movimento acontecendo e o próprio presidente, de alguma maneira, tentando amenizar para que toda a pauta se movimentasse de maneira positiva. Eu queria entender um pouco da sua perspectiva por ano de 2025, já levando em consideração tudo que vimos em 2024. Datafolha essa semana mostra uma aprovação menor do presidente em relação às políticas que foram aplicadas até aqui. Qual é a avaliação do senhor em relação a tudo que foi feito? Reforma importante, esse é um ponto necessário, mas outras questões também foram muito delicadas para o presidente esse ano e também para o partido. Olha, eu acredito muito, como eu estava dizendo agora há pouco, na construção de processos. No primeiro semestre, nós avaliávamos o quanto que o ano de 23 tinha sido difícil para o governo, da perspectiva de reorganização das políticas públicas. Nós pegamos o governo início de 23, um governo onde as políticas públicas todas foram desorganizadas, as instituições foram agredidas. Nós saímos de janeiro de 23 com uma tentativa de golpe, e hoje está muito mais caracterizada essa tentativa de golpe, portanto a democracia foi duramente atingida. E eu acredito, Algarte, que é um processo de reorganização, mais do que um governo, é um processo de reorganização do Estado brasileiro. O presidente Lula, e é nesse sentido que eu pondero, o presidente Lula não é mágico, ele não tem uma varinha de condão onde ele vai lá e dá 3 toquezinhos na varinha e as coisas se alteram. E nem acredito em nada que seja mágico. Eu acho que é um processo realmente de reconstrução do Brasil, de reconstrução da nossa democracia, porque a gente não pode banalizar
Nós vimos agora vir a público com as investigações uma conspiração para matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro Supremo. E nós não podemos banalizar isso, nós não podemos achar que isso seja normal. Isso não é normal. O Brasil não tem um precedente como esse na sua história. O máximo que nós chegamos perto disso foi quando se descobriu uma tentativa de atentado contra o João Goulart no golpe de 64. É o máximo que a gente chegou numa conspiração contra um presidente da República. Agora não, vem a público no século XXI uma conspiração para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro Supremo. Então, o que isso traz a público? O que isso desnuda? Um Brasil agredido nas suas instituições, um Brasil agredido nos pilares da democracia, portanto, um país que efetivamente tem que ser reconstruído. Um Brasil que arrasta um déficit orçamentário de um rombo fiscal absurdo, portanto, nós temos que equalizar o fiscal, nós temos que reorganizar as instituições brasileiras, nós temos que fortalecer a democracia e nós temos que reorganizar as políticas públicas, que foram totalmente desorganizadas, né? Onde os repasses chegavam, por exemplo, aos municípios, não em cima de programas, de projetos, não, muito em cima das relações políticas materializadas pelas emendas. Então, de fato, a situação do Brasil não era uma situação simples, como ainda não é uma situação simples. Mas o importante é que a gente consiga construir pactos para que a gente possa fazer com que o Brasil cresça, para que o Brasil se fortaleça, para que as instituições se fortaleçam, para que a democracia saia mais fortalecida, né? E hoje eu falei durante o dia, inclusive gerou reações assim de espanto. Por que nós não vamos trazer o mercado financeiro para a mesa, para a gente debater com o mercado financeiro, que Brasil que nós queremos construir? Porque o presidente Lula, que é um homem de diálogo, que é um homem que se construiu como figura pública, como liderança, dialogando, né? Ele é do diálogo desde a época que ele era sindicalista, quando ele sentava na mesa para negociar com o empresariado os direitos dos trabalhadores. E essa é a cultura do presidente Lula, é do diálogo. Nós vimos o presidente Lula, no Lula 1, no Lula 2, colocando na mesa o capital produtivo, para que a gente pudesse debater o Brasil, o capital produtivo. Hoje, nessa quadra do século XXI, e o que nós estamos vendo, e é algo que independe da nossa vontade, é que o capital financeiro, ele tem hoje um poder de dar dinâmica para a economia. A gente aprendeu na economia, Algarte, que matéria-prima mais insumos, mais mão de obra, a gente gera um produto, a gente gera essa caneta, que hipoteticamente aqui eu vou dizer que ela vale 10. Então ela gerou valor, ela produziu valor, ela vale 10. Só que quando a empresa que produziu essa caneta vai para o mercado financeiro, essa caneta vale 15, ela vale 20. Então o capital financeiro hoje, ele agrega valor à produção, portanto ele dá dinâmica para a economia. Então, se ele dá dinâmica para a economia, ele tem que estar na mesa para que a gente debata com ele que Brasil que nós queremos construir, que país é esse que nós queremos construir. Um país que o capital financeiro tenha o seu espaço, tenha a sua capacidade de atividade, que agregue valor à economia brasileira, mas como é que isso vai se dar? Vai se dar num caminho que seja sólido, num caminho que seja previsível, porque não existe crescimento econômico sem estabilidade e sem previsibilidade. Então eu prefiro um caminho que ele seja um pouco mais demorado para a gente chegar à estabilidade fiscal, mas que a gente chegue, e chegue de forma perene, chegue de forma sólida, do que a gente impor medidas de curto prazo, que a gente sabe que para a realidade brasileira são quase impossíveis de serem alcançadas. Eu prefiro trazer o capital financeiro para a mesa e pactuar que Brasil nós vamos construir no próximo período, onde o capital financeiro também participe dessa formulação de que Brasil que nós vamos construir no próximo período, da mesma forma que o capital produtivo venha para a mesa, da mesma forma que
o setor de serviços e comércio venha para a mesa, da mesma forma que os trabalhadores venham para a mesa. Ou seja, o Brasil será forte se a gente tiver capacidade de dialogar, se a gente conseguir construir pactos, né, que deem a estabilidade necessária para que o Brasil cresça. Agora, repito, nós temos que garantir os ganhos de quem participa, né, dos jogos do mercado, e eles são legítimos, mas eu penso que a gente tem que garantir os ganhos de quem aposta no Brasil e não de quem aposta contra o Brasil. Quem aposta contra o Brasil, no meu entender, tem que perder, porque nós queremos um Brasil forte, então nós temos que valorizar quem aposta a favor do Brasil. Prefeito, agora eu queria falar do PT, justamente do seu papel dentro da sigla. Nós temos acompanhado, inclusive com cada vez mais repercussão e também especulação, se o senhor vai se candidatar a presidente do Partido dos Trabalhadores. O senhor já disse em outros momentos também que uma candidatura dessa magnitude, ela dependeria do encaminhamento feito inclusive pela atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Eu queria saber do senhor se essa conversa já aconteceu e, para além se ela já aconteceu, se definitivamente isso já é possível ser confirmado. Olha, o PT aprovou na última reunião do Diretório Nacional, agora, há 2 semanas atrás, o calendário do processo sucessório do PT, seja esse processo dos municípios, dos estados e da direção nacional. Claro, quem conduz esse processo é a atual direção. Quem conduz esse processo é a presidente Gleisi, é ela que tem que conduzir esse processo, e essa tem sido a minha postura, de respeito à condução dela nesse processo. Agora, eu tenho dialogado, porque eu tenho sido procurado, né, várias lideranças do PT têm me procurado, várias lideranças do PT têm estabelecido diálogo comigo para saber se eu tenho disposição em me candidatar à presidência do partido. E eu tenho conversado, eu tenho dialogado. Claro que, do ponto de vista pessoal, eu tinha elaborado outros planos para mim em 2025. Eu sou professor universitário, eu tenho uma carreira acadêmica que ela está paralisada por conta dos meus 4 mandatos de prefeito, mais mandato de deputado, mais ministro de Estado. Evidente que eu paralisei a minha carreira acadêmica, eu ainda não tenho doutorado, eu tenho só mestrado. Então, eu tinha feito planos do ponto de vista de eu tirar esse déficit da minha carreira acadêmica, que é a minha profissão. Mas é evidente também que, se um diálogo for bem feito, se esse diálogo for um diálogo de unidade no partido, se esse diálogo for um diálogo onde a gente possa efetivamente pactuar, né, que o PT tenha força e tenha organicidade, tenha união interna para enfrentar os desafios que estão colocados para o PT, que não são pequenos, são desafios imensos, né? Os desafios para que a gente entenda, né, os últimos resultados eleitorais, desafios para que a gente possa fortalecer as instâncias do partido, e o grande desafio que nós temos pela frente, que são as eleições de 2026. Então, se nós tivermos um diálogo, a construção de unidade, eu topo dialogar sobre a possibilidade de eu concorrer à presidência do PT. E no PT, a eleição ela é direta da base. Quem escolhe o presidente do PT nacional são todos os filiados do PT no Brasil. É um processo eleitoral, de fato, que vai envolver aí mais de 3 milhões de filiados. Como nos estados são os filiados nos estados, como nos municípios são os filiados nos municípios. Então, é um processo difícil, porque é como se você entrasse numa eleição nacional, de viajar a estados, de participar de debates. Então, é um processo muito rico, que eu até me disponho a participar dele. Mas, claro, isso tem que ser consequência de muito diálogo e de um pacto que a gente construa internamente no PT.
Prefeito, as eleições municipais desse ano trouxeram à tona como a esquerda se reajustaria depois de tudo o que aconteceu, algumas perdas que foram muito significativas. Nós tivemos o que aconteceu, inclusive com quem era cabeça de chapa ou quem não era. Casos muito emblemáticos. O que aconteceu em São Paulo, também em Porto Alegre com Maria do Rosário. O senhor já disse em outros momentos, eu acho importante a gente resgatar isso aqui, que quando o partido tem o seu descolamento do humanismo, ele deixa de ter o seu sentido. E quando a gente verifica o que aconteceu em algumas outras regiões do país, o senhor acredita que nesse momento o que levou a esse reajuste que nós vimos e algumas candidaturas que não conseguiram avançar foi uma falta de comunicação? Talvez o que o eleitor esperava não foi aquilo que o partido acabou entregando durante esse processo eleitoral? O senhor consegue fazer essa autocrítica sobre o porquê as vitórias não vieram como era esperado? Olha, nós estamos vivendo um processo histórico, ele é complexo, e acho que a gente tem que dar a complexidade do tamanho do momento. O eleitorado brasileiro, inclusive o eleitorado da imensa maioria dos países que são identificados com a democracia, que têm regimes democráticos, esse movimento do eleitor para posições mais conservadoras, ele é internacional, ele não é nacional. E eu posso até debater aqui, dentro do tempo que eu tenho, aquilo que eu interpreto como caracterização desse processo. Para mim, a gente vive uma crise econômica que ela é longa, que ela se iniciou em 2008 e ainda ela não foi superada. Essa crise econômica deixou o mundo mais empobrecido, ele atingiu diretamente os setores médios da sociedade. Nós tivemos uma derrota do conceito de globalização e a retomada do conceito de Estado Nacional, só que esse Estado Nacional hoje xenofóbico, racista, anti-imigrantes, e nós temos movimentos conservadores, anti-imigração crescendo no mundo todo, os partidos de direita, conservadores, inclusive muitos de inspiração fascista, crescendo no mundo e dando um pouco a dinâmica dessa mobilização anti-imigrantes. No Brasil a gente tem aquele ditado: se faltou farinha, primeiro o meu pirão. Então a França se movimentando para que a França seja dos franceses, a Inglaterra fora da comunidade europeia, a Itália sendo governada hoje por uma primeira-ministra fascista. O fascismo quase ganhou a eleição na França, e ganhou a eleição, a direita ganha a eleição em Portugal com discurso contra a imigração brasileira. Enfim, eu poderia aqui, por muito tempo, falar de exemplos internacionais que demonstram essa guinada conservadora do eleitorado. E no Brasil não é diferente. No Brasil o eleitorado fez um giro conservador, os setores médios estão mais empobrecidos, os setores médios sustentam hoje um sentimento antissistema político, ou seja, ele está descontente, por estar descontente, ele vota contra o sistema, e votar contra o sistema no Brasil tem sido escolher os partidos mais conservadores, as forças mais conservadoras. Por quê? Porque nós, da centro-esquerda, da esquerda, das forças democráticas, nós defendemos o Estado. Nós podemos até dizer que esse Estado que está aí não é o Estado que nós queremos, mas nós defendemos porque a gente sabe que sem o Estado não tem políticas públicas, não tem possibilidade de construção da igualdade. Nós podemos questionar o modelo do judiciário, mas nós defendemos o judiciário, porque sem judiciário vira a terra de quem pode mais chora menos. Nós questionamos o Congresso Nacional, achamos que tem que corrigir, temos que fazer reforma política eleitoral, mas sabemos que o Congresso Nacional é a expressão da democracia. A direita, infelizmente, não tem esse compromisso com a democracia, não tem esse compromisso com o fortalecimento institucional, eles acabam fazendo o discurso fácil de ser anti-tudo, de ser anti-sistema, de ser anti-Congresso, de ser anti-judiciário. Então eles acabam catalisando esse sentimento de descontentamento dos setores médios. Na eleição de 24, nós tivemos um fenômeno que os setores médios populares também foram contagiados por esse sentimento antissistema, que atingiu diretamente, principalmente os partidos de esquerda e de centro-esquerda. Então é um desafio nós voltarmos
a representar esperança para esses setores médios, nós temos que voltar a representar a esperança para os setores médios populares, nós temos que entender as novas profissões que surgiram nesse século XXI por conta das novas tecnologias, da informática, da robótica, agora da inteligência artificial. Você tem novas profissões emergindo e surgindo, que nós estamos com dificuldades de interpretar essas novas profissões, de dialogar com essas novas profissões. Então você tem um grande desafio do setor democrático hoje no mundo, né? E você tem um grande desafio do setor democrático, da esquerda, da centro-esquerda no Brasil. Então o PT, como o maior partido de esquerda da América Latina, ele tem uma responsabilidade imensa de entender esse processo histórico, de compreender esse processo histórico e, claro, como partido que hoje governa o Brasil, o partido que sempre representou a esperança de mudança, a esperança de melhores condições de vida, a esperança de combate à exclusão social, nós temos que, em nome desse legado que nós carregamos, né, entendermos esse processo que nós estamos vivendo e estarmos prontos, né, para não só defendermos as nossas bandeiras históricas, mas também defendermos as novas bandeiras do século XXI, como, por exemplo, nós não podemos perder o debate da sustentabilidade. Hoje a gente vê essa guinada conservadora no mundo, nós perdemos o debate, o mundo está secundarizando o debate da sustentabilidade, o debate da emergência climática. Nós temos que colocar a economia solidária como um grande instrumento de organização dessas novas profissões. Enfim, nós temos que fortalecer a democracia, portanto, nós temos que defender uma reforma política eleitoral no Brasil urgente. Por exemplo, eu penso que o PT tem que voltar a defender o voto em lista, porque não é possível que a cada período histórico a gente tenha influencers que sejam maiores que os partidos, influencer que você não consegue debater proposta de educação, proposta de saúde, proposta de segurança pública, mas pela força das redes sociais, eles acabam sendo maiores que as próprias instituições. Não, vamos fortalecer a democracia brasileira, vamos voltar a defender o voto em lista, para que a gente debata propostas, o que o partido A pensa, o que o partido B pensa, o que o partido C pensa, o que o partido D pensa, e o eleitorado escolhe a proposta do partido, porque o que fortalece a democracia são as instituições, e toda vez que a gente viu ao longo da história personagens sendo maiores que as instituições, infelizmente a gente já viu onde isso foi dar. Isso nos levou aos maiores desastres da humanidade já registrados na história. Então, nós queremos a democracia forte, não indivíduos mais fortes que as instituições. Prefeito, nosso tempo está quase acabando, tem 1 minutinho e meio aqui, mas queria muito ouvir o senhor para amenizar um pouco o clima em relação à política para futebol. O Brasil vai ser a Copa do Mundo do futebol feminino 2027. O senhor pode falar com propriedade, mora numa cidade onde a Ferroviária tem um timaço, mostramos aqui o futebol feminino durante o Paulistão e sei que vocês têm um centro aí muito específico e muito bom também para isso. Vai dar para fazer bonito em 2027, na sua experiência de quem acompanha tudo isso de perto? Olha, eu acredito que sim, porque a nossa capacidade de produzir talentos ela é imensa, né? Infelizmente, Algarte, o Brasil tem uma dívida histórica com as mulheres que jogam futebol, porque eu não sei se o telespectador que nos acompanha sabe, o futebol feminino foi a única modalidade proibida desde o Estado Novo até a ditadura militar. As mulheres eram proibidas de jogar futebol. Então o Brasil tem um déficit histórico, né, com as mulheres que jogam futebol. Portanto, nós que ficamos por décadas proibidos, né, onde as mulheres não podiam jogar futebol, agora nós temos uma grande oportunidade de corrigir esse déficit histórico. É nós organizarmos uma grande Copa do Mundo. Eu acho que nós temos que mudar a legislação brasileira, criar uma legislação de incentivo ao futebol feminino. Nós temos que melhorar as condições das nossas competições. Nós temos que cada vez mais incentivar isso que a Record News está fazendo, que é dar visibilidade ao futebol feminino, dar visibilidade aos patrocinadores, para que o Brasil, né, que é referência para o futebol masculino, também se torne referência para o futebol feminino, porque potencial nós temos.
Prefeito, queria agradecer demais o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, analisar quais são as perspectivas para 2025, o que foi feito até aqui pelo governo Lula, olhar até um pouco para o futuro do senhor e a gente fecha com futebol. Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, é uma alegria imensa estar aqui nesse espaço da Record News, que é efetivamente a televisão de Araraquara. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Uma ótima noite.